Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje meditaremos em Marcos capítulo 9, versículos do 38 ao 50, um trecho em que Jesus ensina lições profundas sobre humildade, união no corpo de Cristo e a seriedade de viver uma vida consagrada a Deus. Nesta passagem, encontramos João relatando a Jesus sobre um homem que expulsava demônios em seu nome, mas que não fazia parte do grupo dos discípulos. A resposta de Jesus nos convida a refletir sobre a verdadeira essência do serviço cristão e a evitar divisões desnecessárias entre os que proclamam seu nome. Ele também nos alerta para a importância de proteger nossa caminhada espiritual, removendo tudo o que nos leva ao pecado e nos encoraja a viver uma vida de sacrifício e santidade. Convido você a abrir sua Bíblia e a meditar comigo nessa mensagem transformadora. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e ilumine sua vida, enquanto buscamos compreender e aplicar os ensinamentos de Jesus. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor te é entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor te é entrar coxo na vida do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor te é entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Esta passagem de Marcos nos apresenta uma série de ensinamentos profundos de Jesus sobre união, humildade e a seriedade da santidade. Essa passagem começa com João, um dos discípulos, relatando que havia encontrado alguém expulsando demônios em nome de Jesus, mas que não fazia parte do círculo dos discípulos mais próximos. A reação de João foi tentar impedir esse homem, mas a resposta de Jesus traz uma lição importante sobre o serviço no reino de Deus. Ao dizer, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Versículo 39. Jesus mostra que o reino de Deus não se limita a um grupo específico. Ele corrige a visão estreita dos discípulos que enxergavam sua posição junto a Jesus como uma espécie de exclusividade. Jesus ensina que quem atua em seu nome, realizando obras que glorificam a Deus, está contribuindo para o avanço do reino, mesmo que não pertença ao grupo imediato de seguidores. Essa lição nos desafia a adotar uma postura de humildade e unidade no corpo de Cristo. Muitas vezes, podemos ser tentados a julgar ou criticar outros ministérios ou pessoas que trabalham de maneira diferente da nossa. No entanto, Jesus nos lembra que se as ações dessas pessoas estão alinhadas com os valores do reino, elas são aliadas e não concorrentes. Essa perspectiva promove uma visão de unidade e cooperação, essencial para o crescimento do Evangelho. Jesus reforça essa ideia ao dizer: Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão.
versículo 41. Aqui, ele destaca que até mesmo os atos mais simples realizados em seu nome têm valor no reino de Deus. Essa afirmação nos encoraja a reconhecer e valorizar os pequenos gestos de serviço e bondade que refletem o amor de Cristo. A passagem também nos alerta sobre o cuidado que devemos ter em não escandalizar os pequeninos que creem em Jesus. Versículo 42. Escandalizar aqui significa causar tropeço, ou seja, agir de maneira que enfraqueça a fé dos outros ou os desvie do caminho. Jesus utiliza uma linguagem muito forte para enfatizar a gravidade dessa ação, afirmando que seria melhor que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no pescoço de quem causasse tal escândalo e que fosse lançado no mar. Esse alerta nos leva a refletir sobre nossa responsabilidade como seguidores de Cristo. Nossas palavras, atitudes e ações devem ser um testemunho que edifica e encoraja outros a crescerem na fé. Qualquer comportamento que contradiga os valores do Evangelho e leve outros a tropeçar deve ser evitado. Essa primeira parte da passagem nos ensina sobre a importância da união no corpo de Cristo, a valorização dos pequenos atos de bondade e o cuidado em proteger a fé dos mais vulneráveis. Jesus nos chama a refletir sobre como estamos contribuindo para o reino de Deus e a avaliar se nossas ações estão promovendo a edificação ou causando tropeço. Na continuação de Marcos 9, 38 e 50, Jesus aborda a seriedade do pecado e a importância de buscar a santidade em nossa caminhada com Deus. Ele utiliza metáforas fortes para destacar a necessidade de remover qualquer coisa em nossas vidas que possa nos levar ao pecado ou nos afastar do reino de Deus. Jesus começa dizendo: se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor te é entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Versículo 43. Ele continua com exemplos semelhantes, envolvendo o pé e o olho, enfatizando que, se essas partes do corpo nos levam a tropeçar, é preferível perdê-las do que permitir que elas nos conduzam ao inferno. Essas palavras, embora simbólicas, revelam o peso do chamado à santidade. Jesus não está sugerindo mutilação física, mas sim um compromisso radical em eliminar tudo o que nos afasta de Deus. A mão, o pé e o olho representam ações, caminhos e desejos que podem nos levar ao pecado. A mensagem é clara. Devemos estar dispostos a sacrificar até mesmo coisas que parecem essenciais se elas nos impedem de viver em obediência e comunhão com Deus. O conceito do inferno é descrito por Jesus como um lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 44. Essa descrição aponta para a seriedade do pecado e suas consequências eternas. Jesus nos lembra que viver de forma complacente com o pecado pode nos levar a um destino eterno de separação de Deus. Essa advertência não visa apenas assustar, mas encorajar uma vida de vigilância e arrependimento. Além disso, Jesus introduz o conceito de ser salgado com fogo. Versículo 49. O sal era usado na antiguidade como preservativo e como símbolo de aliança, especialmente nos sacrifícios oferecidos a Deus. Quando Jesus diz que cada um será salgado com fogo, ele se refere ao processo de purificação e santificação que todo seguidor de Cristo enfrenta. O fogo simboliza as provações e desafios que nos refinam, tornando-nos mais semelhantes a Cristo e alinhados com os valores do reino de Deus. Jesus conclui essa sessão com uma reflexão sobre o valor do sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Versículo 50. O sal representa a influência positiva e transformadora que os discípulos de Cristo devem ter no mundo.
No entanto, se perdermos essa essência, nossa capacidade de impactar os outros e glorificar a Deus é comprometida. Esses ensinamentos nos desafiam a examinar nossas vidas com sinceridade. Quais são as áreas que ainda precisam ser entregues a Deus? Existem comportamentos, relacionamentos ou hábitos que têm nos afastado da santidade? A mensagem de Jesus é um chamado à coragem para renunciar tudo o que não agrada a Deus, confiando que Ele nos sustentará e nos transformará em instrumentos úteis para o reino. Além disso, o chamado a ter sal em nós mesmos nos lembra que nossa vida deve ser um reflexo do caráter de Cristo. Devemos viver de forma que nossa influência promova a paz, a comunhão e a edificação entre os irmãos, ao mesmo tempo em que testemunhamos a verdade do Evangelho ao mundo. Essa parte da passagem nos leva a uma reflexão profunda sobre o custo do discipulado. Jesus nos chama a uma entrega total, a buscar a santidade com seriedade e a viver como agentes de transformação no mundo. Na conclusão dessa passagem, Jesus reforça a importância de viver uma vida de sacrifício, santidade e paz no contexto da comunidade cristã. Suas palavras nos levam a uma reflexão sobre o impacto de nossas ações, tanto em nossa caminhada pessoal com Deus, quanto na edificação do corpo de Cristo. Ao dizer que cada um será salgado com fogo, Jesus aponta para a natureza transformadora do discipulado. O sal, um elemento essencial nos sacrifícios do Antigo Testamento, era símbolo de aliança e purificação. Da mesma forma, o fogo representa o processo de refinamento e santificação que cada cristão experimenta. As provações e dificuldades que enfrentamos em nossa jornada não são apenas desafios, mas oportunidades para sermos moldados à imagem de Cristo. Esse processo, embora doloroso, é essencial para o nosso crescimento espiritual e para o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Quando Jesus afirma que bom é o sal, mas que, se ele se tornar insípido, perde o valor, ele está nos chamando a preservar nossa essência como discípulos. Assim como o sal dá sabor e conserva, nós somos chamados a ser agentes de influência positiva no mundo, trazendo o sabor do Evangelho e preservando os valores do reino de Deus em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado. No entanto, se nossa vida não reflete a santidade, o amor e a verdade de Cristo, perdemos nossa capacidade de impactar o mundo para a glória de Deus. A exortação de Jesus para termos sal em nós mesmos também está ligada à maneira como nos relacionamos com os outros. Ele conclui com um chamado à paz. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Essa paz não é apenas a ausência de conflitos, mas um estado de harmonia que reflete o amor de Deus em nossas relações. Viver em paz significa buscar a reconciliação, promover a unidade no corpo de Cristo e evitar divisões que enfraquecem o testemunho da Igreja. Esses ensinamentos nos desafiam a avaliar como temos vivido nossa fé. Estamos permitindo que o fogo das provações nos refine e nos aproxime de Deus? Nossa vida reflete a essência do Evangelho, sendo uma influência positiva para os outros? Estamos promovendo a paz e a união, ou nossas ações têm causado tropeços e divisões? A mensagem de Marcos 9, versículos do 38 ao 50, também nos lembra que o discipulado tem um custo. Jesus nos chama a renunciar tudo o que nos leva ao pecado, mesmo que isso exija sacrifícios difíceis. Ele nos desafia a viver com um compromisso radical com a santidade, sabendo que o reino de Deus vale mais do que qualquer coisa que possamos perder. Por fim, essa passagem nos convida a viver de forma intencional, buscando uma vida que glorifique a Deus em todos os aspectos. Devemos permitir que o Espírito Santo transforme nosso caráter, influenciar o mundo com o amor e a verdade de Cristo e promover a paz no corpo de Cristo. Essa é a essência de uma vida salgada com fogo,
que reflete a beleza e o poder do reino de Deus. Depois de refletirmos sobre Marcos 9, versículos do 38 ao 50, somos desafiados a buscar uma vida de santidade, unidade e compromisso com o reino de Deus. Jesus nos chama a renunciar tudo o que nos afasta dele, a sermos agentes de transformação no mundo e a promovermos a paz em nossos relacionamentos. Convido você a se unir a mim em oração. Vamos juntos entregar nossas vidas ao Senhor, pedindo que Ele nos purifique, nos fortaleça e nos capacite a viver de acordo com a sua vontade. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, exaltamos o Teu santo nome e reconhecemos que o Senhor é santo e digno de toda a nossa adoração. Obrigado por nos ensinar, por meio da Tua palavra, o valor da santidade, da união e do compromisso com o Teu reino. Somos gratos pela graça que o Senhor nos concede para viver de maneira que glorifique o Teu santo nome. Pai, queremos pedir que o Senhor nos ajude a renunciar tudo o que nos afasta do Senhor. Que possamos identificar e remover de nossas vidas qualquer atitude, desejo ou hábito que nos leva ao pecado. Nos dê coragem para fazer os sacrifícios necessários, confiando que o Senhor nos fortalece em todas as coisas. Senhor, queremos ser sal no mundo, influenciando com o sabor do Teu amor e preservando os valores do Teu reino. Que nossas palavras e ações sejam testemunho da Tua bondade e verdade, alcançando aqueles que precisam da Tua luz. Nos ajude a viver em paz uns com os outros, promovendo a união no corpo de Cristo e evitando qualquer atitude que cause tropeço ou divisão. Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos refine como o fogo que purifica. Molda nossos corações, transforma nosso caráter e nos capacite a viver de acordo com a vontade do Pai. Que possamos ser instrumentos úteis para o Teu reino, vivendo uma vida que glorifique ao Senhor em todos os aspectos. Obrigado, Pai, por nunca desistir de nós e por nos oferecer graça e misericórdia a cada novo dia. Que possamos caminhar firmes na fé, sendo luz no mundo e preservando o sabor do Evangelho em nossas vidas. Entregamos tudo ao Senhor, confiando em Tua bondade e sabedoria. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre o chamado de Jesus para uma vida de santidade e compromisso. Esta passagem de Marcos nos desafia a renunciar tudo o que nos afasta de Deus e a sermos sal no mundo, influenciando com o amor e a verdade do Evangelho. Que esta palavra inspire você a viver com fé, buscando a presença do Senhor e promovendo a união no corpo de Cristo. Caso tenha um pedido de oração ou precise de apoio espiritual, deixe sua mensagem nos comentários ou entre em contato conosco. Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos nessa jornada de fé. Que o Senhor renove a sua força, capacite sua caminhada e preencha sua vida com a paz que excede todo entendimento. Amém.